E aí galera, Resenha no Jutsu começando e voltamos aqui com os vídeos de Shingeki no Kyojin, hein? Estamos de volta, galera, hoje com um cenário um pouco diferente, né? Mas fiquem tranquilos que isso aqui é só um improviso, né? Mas por conta da correria a gente não consegue estar gravando um Shingeki capítulo a capítulo, né? Mas como a gente prometeu, a gente vai continuar falando de Shingeki aqui no canal, sim. E a gente meio que se mexeu ali, né? Mexeu os pauzinhos para se encontrar e gravar esse vídeo meio que no improviso, mas não vamos ficar sem Shingeki no canal, não, né? Com certeza não. Então, ó, já vai deixando o seu like, se inscreve no canal se não é inscrito ainda e segue a gente nas redes sociais, hein? Antes de começar a falar do vídeo, eu só queria dar um recadinho pra vocês, que agora o canal vai começar um quadro de perguntas, né, Gu? Você quer explicar pra galera como que isso aí vai funcionar agora? É isso aí. Muita gente estava fazendo algumas perguntas pra gente aqui nos comentários, só que por vezes a gente não conseguia, né, explicar um pouquinho melhor, conversar com vocês direito. Então a gente vai inaugurar em breve um quadro chamado Resenha Responde. Então, ó, você que tem uma pergunta pessoal pra gente, né, ou relacionada ao canal, você coloca hashtag Resenha Responde aí no começo dos comentários de qualquer vídeo, fazendo a sua pergunta, e nesse quadro a gente vai responder elas pra vocês. Isso, perguntas sobre animes, coisas pessoais, até conselho amoroso, que você quiser, pode perguntar que a gente vai olhar cada pergunta, separar e colocar num vídeo especial, beleza? Sem mais recados, vamos falar um pouco de Shingeki agora, né? No momento que a gente grava esse vídeo, a gente tá no capítulo 105 do mangá, então é bom já avisar que, caso a pessoa não saiba, a gente vai falar do mangá, né? Então é óbvio que vai ter spoilers do mangá. Mas esse foi um capítulo 105, né, cheio de coisas, cheio de reviravoltas. A gente descobriu que o Zeke, na verdade, era um traíra, né? Ele estava do lado de Parades. E agora o Isayama deixou uma dúvida no ar, né? Por que que ele está do lado de Parades ainda? E muita gente, né, também já desconfiava dessa possibilidade, mas eu particularmente não acreditava tanto, justamente por tudo que ele fez contra Parades, né? Toda aquela matança, o tanto de gente que ele sacrificou, tudo que ele fez, acabava tendo, né, uma desconfiança pelas algumas atitudes dele, mas tudo que ele fez ali, eu não acreditava nisso não. Eu também não, mas você vê que ele deu muitas baixas para Parades, né? Sim. Mas lá no finalzinho do capítulo 105 ele falou uma frase que mexeu muito, né, com a gente. E foi o seguinte, que ele falou que para você avançar, né, perdas vão acontecer pelo caminho. E isso é algo que ele tem ali, que sabe, é uma missão que ele tem e ele sabe que vai ter baixas para cumprir essa missão, mas ele vai cumprir, né? Exatamente. E outra dúvida que ficou, que o Isayama fez questão de deixar no ar aí, que eu acho que é mais importante do que ter descoberto que ele é um traidor, é por que que ele traiu Marley, né? Por quê? Isso é uma questão ali que ficou bem difícil, não dá para ter noção do motivo, porque primeiro que lá quando ele era criança, né, ele traiu os pais dele, se aliando a Marley, enquanto ele era um Eldian, e agora ele trai Marley e volta pro time de Parades, e eu fico pensando, por quê, né? Essa é uma grande questão, até porque ele já vivia naquele meio militar que tinha em Marley. Ele, naquela época, ele era muito pequeno ainda, então como ele tinha esse discernimento de que os pais dele estavam errados, né, e de repente, depois que ele fica mais velho, ele teve essa mudança? Ou desde o princípio isso já era um plano, né? É uma dúvida que a gente tem aí. Mas uma coisa que eu queria ressaltar de qualidade do Isayama, que ele tá mandando muito bem mesmo, é o seguinte. Se ele trabalhasse só a guerra em si, sabe, titãs de um lado, titãs do outro, mais exército, já seria um arco muito louco. Sim. Mas ele tá trabalhando um negócio que eu tenho que dar parabéns pra ele, que tá incrível, que é o tratamento psicológico de cada personagem durante essa guerra, sabe? Isso é um plus, algo a mais que está sendo muito bem trabalhado por ele, né? Sim, em vários quadros a gente vê um close no rosto, né, dos personagens, né? Então a gente vê a expressão, um grande exemplo é a Mikasa, quando ela vê as atitudes que o Eren estava tomando, né, durante a guerra. Outro exemplo muito legal é o Jean. O Jean, ele tá passando por um conflito ali, sabe, de que sabe até quando vai continuar essas mortes, a gente tem que parar com isso, mas pra parar com isso eu tenho que matar mais gente. Então você vê que aquele dilema que ele tinha quando ele teve que matar o primeiro inimigo persiste até hoje. Ele não quer parar com essa matança porque isso continua e não para. E um exemplo de como isso tá sempre continuando é a Gabi. Cara, ela tem um ódio dentro dela, assim, sabe, descomunal com Parades. Você vê quando ela é presa, ela parece um animal enjaulado, cara.
ela gritando, esperneando uma raiva que, sabe, dá um choque quando você vê aquilo. Tipo, até quando isso vai continuar? Até quando vai ter essa guerra, esse ódio mútuo dos dois lados? Isso é um dilema que o Jean tem. Eles prendem lá o Falco e a Gabi e ele não quer matar eles de imediato. Tipo, ele fala, meu, jogar crianças daqui de cima, isso só vai continuar com essa matança desenfreada, né? Exatamente. Até porque, desde o início, o meio que ela vive ali em Marley, ela sempre teve parades como os demônios ali, né? E você vê que ela e o Falco lembram muito Eren, Mikasa e Armin quando eles eram crianças. Eles estão passando pela experiência que eles tiveram do outro lado, né? Sim. Então a gente vê que essa questão do ódio, e se você não dá um fim nisso, vai passando de geração para geração, né? E quem tá sendo responsável por passar isso, e meio que proposital, é o Eren, né? Você vê que ele fazia questão de que o pessoal de Marley passasse pelo mesmo que ele passou quando era criança. Exatamente. E ele tá conseguindo. Só que assim, a gente ficou muito claro que ele foi nesse capítulo, que essa decisão que ele tomou foi totalmente contra a tropa de exploração, né? Foi uma decisão própria dele, que ele tomou por conta própria, e depois o pessoal teve que ir lá resgatar ele. Só que isso teve um preço muito alto, né? Que foi discutido bastante nesse capítulo. Sim, exatamente. A morte da Sasha, principalmente, né? Teve um peso gigantesco, ela morrendo ali. A gente viu como a carga emocional que isso trouxe. Se a gente for lembrar dela naquela época que ela estava se alistando pra tropa, que ela comia bastante, aquela cena dela com o comandante, a Batata, é uma cena bem marcante mesmo, né? E por conta de uma atitude egoísta do Eren, ela teve que morrer. Ele só tá pensando nele, né? Por mais que ele esteja mais velho, quando a gente viu, logo que foi descoberto que ele era o Eren mesmo, né? Mais velho, que a gente teve esse time skip aí, a gente pensou, poxa, ele deve ter amadurecido, olha a maneira como ele tá agindo e tal. Mas na verdade é só frieza, porque ele continua com aquele ódio de quando ele era pequeno, né? Ele só meio que, digamos que ele ficou mais inteligente a ponto de bolar um plano melhor, né? Mas foi tudo mais egoísta mesmo. E você vê que assim, até que ponto isso foi bom? Ok, eles tiveram uma vitória, vamos dizer assim, né, sobre Marley. Eles derrotaram vários titãs, fizeram ali um estrago, matando um monte de gente importante, mas qual que será o retorno disso, né? A que preço? Perderam amigos, e é o que a Hanji falou, né, pra ele. Você continua sendo preso e a gente continua tendo que vir atrás de você. E por conta disso, ok, você confia na gente, mas a gente não confia mais em você. E ele confia tanto que eu tenho certeza que no plano dele, ele já estava contando que o povo ia salvar ele. Ele usou os amigos dele, né? Já considerava. E um ponto importante aí da gente observar é de que isso já estava sendo planejado com o Zack. Porque quando eles vão questionar o Eren, o Zack mesmo defende ele falando que aquilo já estava tudo planejado. Então, provavelmente deve ter sido um plano que o Eren bolou só com o Zack, será? Eu tô achando, hein? Pode ser. E falando do Eren ainda, eu queria trazer uma questão importante aqui que eu pensei quando eu li o capítulo, que é o seguinte. A Hanji falou pra ele, você confia em nós, mas nós não confiamos mais em você. Mas é o seguinte, ok, a tropa de exploração não confia no Eren, mas vamos lembrar que o Eren agora ele tem o Titã original, o Titã de ataque, e muito provavelmente ele também tem o Titã martelo de guerra, né? Então assim, embora ele não seja mais um membro confiável, ele vai ser essencial para uma futura batalha, né? Exatamente. Então, como lidar com alguém que você não confia, mas é uma peça tão importante para a vitória, né? Eu acho que isso aí vai depender muito do Armin, que é alguém que estava muito próximo a ele e pode dar muitos conselhos sobre isso, né? Verdade, ele pode fazer aquele meio de campo ali e ajudar, né? Mas uma coisa que eu tô vendo, assim, que meio que parece que tá se encaminhando para acontecer é uma futura morte do Eren no final aí, sabe? Que ele tá disposto a sacrificar tudo para conseguir essa vitória, né? Sim, ele já não tá pensando em mais nada, né? Ele quer cumprir o objetivo de acabar, de extinguir Marley. Verdade. E pra gente já ir caminhando pro fim aqui, eu acho que vale a gente comentar um pouco de como uma coisa que me chamou muita atenção, não só nesse capítulo, mas em todos que tem sido ali, é a expressão dos personagens. Sabe, é uma expressão mesmo medonha, cara, de triste, de pavor. Você vê até quando eles estão meio que comemorando a vitória do dirigível, é uma cara que dá um pouco de choque e medo, né? O Isayama, ele tá trabalhando muito isso mesmo, essa expressão de pavor nos personagens. Ou, por exemplo, se você olhar principalmente a Mikasa, o Eren e o Armin, uma expressão muito triste, né? Sim, ou seja, aquilo ali realmente é uma vitória pra eles? Tá tendo um peso gigantesco, né? Ah, demais.
E eu acho muito legal que é o seguinte, o Isayama ele já revelou muita coisa, mas ao mesmo tempo ele deixa muita coisa em aberto ainda, né? Tipo, acho que o grande mistério agora é como que começou essa aliança do Zack com Parades, o que o Levi planeja fazer com o Zack, né? Porque eles estão juntos, mas deu a entender que o Levi mesmo falou, ok, a gente tá junto, mas quando isso aqui acabar eu vou te matar. E também qual que será agora digamos, o revide de Marley, né? Exatamente. Então tem muita questão em aberto ainda, muita coisa para acontecer e a gente vai acompanhar aí, né? E outro ponto também é que a história ela não foi para lá, né? Por que será? É isso, galera. Essas foram as nossas impressões, né, desses últimos capítulos que aconteceram de Shingeki aí. Muita coisa mesmo aconteceu e a gente quer saber de vocês agora. O que vocês acham que vai acontecer nos próximos capítulos? Deixa aí nos comentários, hein? Siga a gente nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela. Se você não é inscrito e está chegando agora no canal, não deixa de se inscrever. Gostou do vídeo? Dá o like aí e a gente se vê logo. Tchau, tchau. Valeu!